Café da manhã saudável é o nosso assunto de agora. Tudo bem, lindeza? Obrigada por me receber. Obrigada a você, Gabriela, por ter vindo com uma pauta tão interessante. Deixa eu colocar meu CDzinho aqui na minha estante. Uma pauta tão interessante e necessária, porque às vezes a gente começa o dia comendo tudo errado, não é, Gabi? Ou nem come. Ou nem come. Muito bem. O que não pode faltar no café da manhã, Gabriela? A gente tem vários exemplos aqui, vai variar muito de pessoa para pessoa, é uma coisa bem individual. Tem pessoa que gosta de comer muito, tem pessoa que não gosta de comer nada. Então a gente trouxe várias opções para a pessoa falar, nossa, eu me identifico com isso e já consegui mudar esse hábito. Porque não comer nada é errado. É errado. Ah, tá. Então vamos lá. Vamos conversar sobre. Temos opções de frutas, tá? A gente tem o limão, que é uma coisa bem utilizada atualmente, a famosa água com limão espremido de manhã, uma coisa que a gente ouve bastante, é muito bom. Tá, o limão ele é rico em vitamina C, vitamina A, ele dá uma detoxificada no corpo que a gente consegue auxiliar bastante na saúde, tá? Até para queda de cabelo, para unhas fracas, a vitamina C, principalmente para o colágeno. A gente só consegue absorver o colágeno junto com a vitamina C. Tá. Então, esse combozinho aqui das frutas, incluindo o limão e o iogurte, é interessante. Com certeza. A gente tem o queijo também junto com os laticínios, tá? É bastante legal ressaltar. Se a gente for olhar o queijo, ele não é um queijo branco. Não é? Não é um queijo branco, mas ele é um queijo curado. A diferença entre queijo branco e queijo curado. O queijo curado é aquele que tem fermento lático na composição, então vale bastante a pena a gente olhar o rótulo nutricional, ver atrás dos ingredientes. Quando tem fermento lático, é aquela historinha dos bichinhos vivos, os lactobacilos, então eles auxiliam muito na flora intestinal. Então, entre este, que é o curado, e o branco, tem algum que seja melhor? Olha, se a gente estiver falando, depende muito da pessoa. Se a gente estiver falando de uma restrição calórica, um emagrecimento, obviamente que o queijo light ele vai pesar menos na manhã do que um queijo que é curado. O branquinho light? O branquinho light, o Minas, aquele frescal nosso normal. Tá. A gente está falando aqui de um queijo Minas padrão, mas a gente pode trocar pelo meia cura, pelo canastra, que são queijos que também, por mais que sejam amarelos, têm benefício muito alto. Tá. E a manteiga? A manteiga, diferente da margarina, tá? Porque a margarina é uma manteiga fake, a gente pode dizer, né? É uma gordura hidrogenada, mas a manteiga ela é super benéfica, dependendo também da restrição do paciente. Então, se quer utilizar com uma tapioca, com um pãozinho, com uma torradinha, ela também entra super no café da manhã. Delícia. Delícia. A gente já tem um acompanhamento para passar dentro, né? Pois é. Assim como o iogurte, a gente também pode substituir pela coalhada seca. Que também tem a mesma consistência, tem aquele amargoso, né? Aquele azedinho. Eu gosto. Tem gente que gosta. Eu gosto. Mas tem gente que não gosta. Mas como que eu faço para adocicar? A gente pode colocar uma mão ou uma banana, já consegue dar uma auxiliada nessa adocicada, né? E os grãos? Os grãos a gente tem a aveia e tem a linhaça, que são excelentes para o funcionamento do intestino. Então, pessoas que gostam de comer a fruta sozinha, a gente consegue auxiliar os dois. Então, por exemplo, uma banana com aveia, uma linhaça com mamão, ou os grãos no iogurte, por exemplo. Tá. Pistache também entra nessa Pistache entra nas oleaginosas. A gente tem soja nesse caso que dá para consumir também. Tanto esse daqui é soja? Esse é soja. Parece amendoim, mas é soja. Gabi, a gente acha soja sem ser salgada? A gente acha soja in natura. Essa tá in natura? Isso, tá in natura. Porque eu só tenho achado ela salgadinha e eu não gosto da salgada. Tem com cebola e salsa, né? É bastante comum. Mas a gente tem ela in natura, que também, ela lembra amendoim. Muito? Lembra muito amendoim. Então, só que é mais saudável. Justamente. Ela tem um teor de proteína muito mais alto e um de gordura muito mais baixo. Tá? Então, ela acaba auxiliando também. Tem gorduras muito boas, a gente pode substituir pelo pistache, pelas nozes e até pelo amendoim. Claro que ele entra também. É que o pistache é caro, né? E a gente fala... as oleaginosas em geral são bem caras. Então, o que a gente pode substituir? A gente pode substituir pela soja e pelo amendoim, que são oleaginosas que são mais baratas. Finalizando, pães e ovos. Pães e ovos. A gente tem os pães, a gente colocou de preferência integral, obviamente tem que ser integral para não dar aquele pico glicêmico, então aquele açúcar de manhã, a gente acabou de acordar. A gente está em um repouso muito alto, a gente tem 8, 7 horas de sono profundo. A gente acorda e já coloca uma carga de açúcar muito alta no corpo, já não é benéfico. Então a gente recomenda que tenha um pãozinho integral ou os grãos justamente para controlar o açúcar no sangue. É esse o intuito. Mas tem a mesma carga de caloria, a gente não está tratando de caloria, a gente está tratando de benefício, né? Perfeito. Em termos nutricionais meio melhores. Nossos telespectadores, nossas telespectadoras mandaram perguntas. Vamos ver. Vamos. Primeira delas. Elisa, existe alguma contraindicação em tomar café preto logo que acordamos? É uma pergunta legal, muita gente tem dúvida que nem a Elisa. O café preto ele é super benéfico numa dieta, não teria problema nenhum a não ser como ela adoça.
seria interessante a gente recomendar para Elisa que ela adoçasse com um adoçante natural, então xilitol, estévia ou um açúcar, mesmo que for um açúcar de coco, para não ter esse pico de glicemia muito alto. Ou puro. Ou puro. É o paladar adaptativo. A gente pode tentar acostumar o corpo com um adoçante natural. Toma ou puro. Puro. Mas é gostoso. Quem é apreciador de café consegue tomar puro, né? Não tem jeito. Próxima pergunta foi enviada pela Berenice. Meu filho vai começar a trabalhar no turno de madrugada. É recomendado que ele tome o café da manhã assim que chegar em casa para depois dormir? Ou pule essa refeição e só se alimente na hora do almoço? Tá difícil mesmo. É uma pergunta difícil, a gente atende bastante plantonista que tem essa dúvida. É interessante fazer o quê? A gente tem que ter 2 horas até 3 horas e meia no máximo de jejum. Se ele chega em casa depois do turno de madrugada, ele tem que se alimentar. Não vai dormir com fome. Não vai dormir com fome, até porque na hora que ele acorda, aquela fome vai ser muito maior, então ele potencializa e o açúcar dele vai lá para cima. Então a gente tem que se alimentar antes de deitar. Por mais que a carga seja um pouquinho menor os alimentos, quando ele acordar a fome dele vai ser bem menor. E nesse caso o filho da Berenice pode comer o quê? Ele pode comer ovos, então como se fosse um jantar, porque vai ser um jantar para ele nesse caso, né? A rotina dele é diferente. Então no caso poderia colocar uns ovos com queijo, então fazer uma omelete de ovos com queijo. Poderia comer sim as torradinhas e os pães, nesse caso. Poderíamos colocar simplesmente uma fruta. Então, ele bater um iogurte com uma banana e comer com aveia. Ou simplesmente uma banana, para não ir dormir em jejum. Jejum é o pior malefício que a gente pode oferecer para o nosso corpo. Perfeito. Próxima pergunta foi enviada pelo Marcos. Faço uso de insulina todos os dias assim que acordo. O que devo evitar comer no café da manhã para que a glicemia fique controlada? É bem legal, não é uma pergunta que a gente deve responder só para o Marcos, que faz uso da insulina, mas qualquer pessoa, para a gente evitar até o uso da insulina no futuro, né? A gente tem que manter a glicemia controlada. Proteína, como os ovos e os queijos, eles mantêm a glicemia lá embaixo, tá? Então eles dão uma controlada nessa glicemia. Tanto os pãezinhos que a gente colocou com os grãos integral, junto com a aveia e a linhaça, também dão uma controlada. Nesse caso, diretamente para o Marcos, que eu falaria, evita a tapioca. A tapioca, que a gente consome bastante no café da manhã, ela tem um índice glicêmico um pouco alto. Por mais que ele possa rechear com queijo ou com ovo, nesse caso é uma farinha branca que a gente considera. Então, nesse caso, para ele que usa a insulina, a única coisa que a gente não recomendaria seria a tapioca. Próxima pergunta foi enviada pela Regina, minha xará. Quais dicas você pode dar para o café da manhã de um celíaco? Vamos lá. Então, celíaco não pode fazer uso de farinha de trigo, né? Então, para não ter o glúten. Então, não só o trigo, como a aveia, a gente também tem por intoxicação, né? No caso da Regina, entraria a tapioca. Aí seria uma estratégia bem benéfica para ela consumir. Como que a gente diminui o índice glicêmico da tapioca? Colocando proteínas. Então, a gente pode rechear com queijo, a gente pode rechear com os ovos, pode colocar os grãos na composição, então colocar chia, colocar aveia, colocar linhaça, também já dá uma diferenciada. No caso da Regina, a aveia ela tem que ser sem glúten, porque atualmente quando a gente compra no mercado, a aveia ela vem com glúten. Muito boa essa pergunta na sequência, porque a gente vê que não tem certo nem errado, né? Não, tem é muito a condição de cada um. É individualidade. Com certeza. Próxima pergunta foi enviada pela Silvana. Há problemas em só comer frutas no café da manhã? Então, Silvana, é muito importante, a gente consome bastante, sempre começa o dia com suco de fruta ou com uma fruta, né? É interessante a gente colocar o uso de grãos ou de uma gordura ou proteína junto com elas, sim, tá? A fruta, por mais que ela seja frutosa, um açúcar benéfico, tem vitamina e mineral, a gente tem que colocar o controle dessas frutas. Então, colocar aveia, colocar linhaça, alguma coisa para controlar a glicemia. Nem que ela coma fruta e depois tome um iogurte com uma aveia, ou que ela coma fruta como um ovinho mexido depois, já também dá uma controlada. Tá, sim. Próxima pergunta foi enviada pela Karina. O que comer de manhã para evitar constipação durante o dia? Iogurte com lactobacilos vivos. Faz bem? Faz bem. A gente entra no esqueminha dos queijos e os iogurtes que são curados, né? Quando tem aquele fermento lático na composição, a gente tem uma microbiota intestinal muito mais saudável, tá? Uma fruta que a gente consome bastante no café da manhã é o mamão, tá? Não só mamão, como um suco de laranja, tá? A laranja, ela é bem, limpa bastante o intestino, ela faz com que a flora intestinal funcione melhor. Então, ela pode, desde as proteínas, então desde um iogurte com os lactobacilos, desde um queijinho até as frutas que fazem o funcionamento desse intestino. Então, ela pode variar bastante. Se ela quer uma coisa mais salgada, vamos para os queijos. Se ela quer uma coisa mais doce, um iogurte com o mamão, ela tem várias opções. Perfeito.
Próxima pergunta foi enviada pela Aparecida. Acordo muito elétrica e só consigo me acalmar quando acrescento algum docinho bem açucarado ao meu café da manhã. Durante o dia, sigo um cardápio saudável. Esse hábito matutino pode prejudicar o meu organismo? Ele não só pode, como ele já está prejudicando. Ai, certeza, Gabi? Justamente, a gente acorda de um sono de 7, 8 horas e a gente dá um pico de açúcar no sangue. Não é legal. Imagina para ele que estava dormindo, dá aquela controlada, né? Por mais que ao longo do dia ela siga uma alimentação um pouco mais saudável, se esse hábito ele for constante, os picos eles acontecerem todos os dias, provavelmente no futuro ela pode ter uma descarga, né, no pâncreas e ter um índice para a diabetes. Olha. Mas é a constância. Se ela faz isso um dia ou outro, claro, a gente permite, é correto, não teria problema nenhum. Mas todos os dias ela podia só mudar o hábito, colocar um pouco mais de fibra para dar uma seguradinha nessa glicemia aí. Por exemplo, doce que seja muito doce, por que ela não faz uso de frutas secas, por exemplo? A gente tem pelo menos um teor de açúcar aí um pouco mais, né, concentrado, mas que já tem um pouco de vitamina e mineral que já dá uma controlada também. Tá ouvindo o trovão? Tô ouvindo o trovão. Não sei se de casa vocês estão ouvindo. Nossa, tá trovejando pra valer aqui na Avenida Paulista, né? Tá muito. Próxima pergunta foi enviada pela Isabela. Já ouvi falar muitas vezes que água com limão antes do café da manhã desintoxica o organismo. É verdade? É verdade. É verdade. É verdade. Não só no café da manhã, como em todas as refeições, a gente acrescentar o limão, ele é muito bom. O limão, a gente poderia acrescentar antes do almoço. Então, por exemplo, quando a gente vai naquela churrascaria, ou quando a gente vai comer um pouquinho mais de proteína, a proteína ela tem uma difícil digestão. Então, a gente colocar uma aguinha com limão para melhorar a digestibilidade, como ele é ácido, mas no organismo ele fica totalmente básico, muita gente fala assim, mas eu tenho gastrite, posso? Pode. Sem problema nenhum, não só sabia, pode como Gabi. deve. No Tá. organismo ele fica básico, então ele só ele intensifica o nosso ácido gástrico, então ele faz com que a digestão seja mais leve. E de manhã em jejum ele faz esse mesmo esquema, ele faz como uma vassourinha, ele passa e detoxifica Que interessante. tudo. Ele é bem legal, uma fruta que a gente tem muito fácil acesso e não consome com tanta frequência. E é barato, dura. É barato, é uma maravilha, dura, limão. é palatabilidade. A gente tem que acostumar o paladar, porque é água, é azedinha, a gente só tem que aprender. Né? A gente vai fazer um bolinho na caneca? Vamos fazer um bolinho na caneca. Facinho de fazer? Facinho, 2 minutinhos, literalmente. Tá. Então a gente vai fazer o bolinho daqui a pouco, eu te encontro na cozinha. Combinado. Pode fazer o caminho por aqui. Eu vou dar as receitas. Não, os ingredientes e a receita vai estar no nosso site lá para umas 7h30, 8 horas. E também no Facebook, no nosso canal e tudo mais. Mas é bem rápido, a gente tem literalmente aqui 4 ingredientes. Ovo, aveia, banana e Canela. canela. Que pode substituir por cacau, a gente pode colocar uma uva passa, uma noz. Que legal, Gabi. Tudo muda. Vamos lá. Vamos lá? Aqui a gente tem uma banana prata. Vale ressaltar, pode ser qualquer tipo de banana, tá? A gente usa prata porque ela teoricamente é um pouco mais docinha. A nanica ficaria bem gostosa também. Mas a gente usa prata porque é um tamanho razoável, que geralmente o brasileiro gosta porque estraga, né, mais devagar do que a nanica. Dura mais. Dura mais. Então, ó, a gente já tem vários ingredientes que a gente tinha no nosso café da manhã. É verdade, o né? ovo, aveia, banana. Isso. Então, por exemplo, eu não consigo comer ovo de manhã. Então, vamos colocar ovo na receita. Vamos que lá. fica muito mais fácil. Então, aqui a gente tem a banana. Eu vou colocar ela inteira. Vou só partir um pouquinho para ficar mais fácil para amassar. Tá? Vai, um garfo. Pode ser o potinho assim, pode ser direto na caneca. Eu prefiro no potinho para amassar bem. Perfeito. Tá? Assim. Nossa, eu tô com medo de acabar a luz. Porque tá trovejando pra valer. Se acabar a luz, a gente faz a luz de velas. A luz de velas. Com música francesa. Nossa, fechou o pacote completo. Então, Você ouviu o Gilberto cantar? Eu vi. Coisa mais linda. A língua ajuda, a voz dele ajuda, tudo ajuda, né? Coisa mais muito linda. lindo. Não tem como, né? Melhor sala de espera ouvir ele cantando. Não é? Com certeza. Imagina jantar. Ele tá no bar do Nelson toda terça-feira. É mesmo? É. Ai, que legal. Hoje, inclusive, vai ter. Durante o mês de abril, eu acho. Então, hoje não tem. Então, toda amassadinha. Vai ficar esses pedacinhos mesmo. E é até interessante que tem os pedacinhos pra gente mascar a banana pra ficar bem mais docinho. Sim. Tá? O ovo, um ovo. Inteirinho? Inteirinho, tá? A gente vai quebrar, vai colocar com gema e tudo. Sem problema nenhum. Então, inteirinho, tá? Vou misturar com o garfo mesmo, tá? Não precisa de fouet, batedeira. É prático. Eu tô fazendo aqui uma porção individual, tá? Se a pessoa quiser fazer, vou fazer pra minha mãe junto, tá? Vou fazer pra ao longo do dia, ela só dobra. Então, é sempre um pra um pra um. Então, mas, Gabi, esse bolinho você indica no café da manhã? No café da manhã, lanche da tarde, a pessoa não tem tempo. Quando assim, como ali é bem rápido, você tomou o café da manhã e você quer levar uma marmitinha pro meio da tarde, você consegue levar. Então, por exemplo, quando você vai lá escovar os dentes, ele fica 2 minutos no micro-ondas. Ah, ótimo.
ótimo. Ele pode ser feito no micro-ondas, ele pode ser feito em forno, numa quantidade um pouco maior, é bem interessante. Então aqui a gente tem um ovo, fica os pedacinhos assim mesmo, tá? Então não tá errado, a galera de casa que for ver. 2 colherzinhas, tá? De farelo de aveia. Eu coloco farelo de aveia porque fica mais gostoso no bolinho do que aqueles gruminhos do de flocos. Também tá? acho. Mas pode substituir por farinha de linhaça, por farinha de chia, farinha de coco, entra todas as farinhas. Ai, com farinha de coco deve ficar uma delícia. É que banana com aveia já tem aquele, né? Aquela combinação, mas banana né? com coco eu adoro. Também, fica muito gostoso. Mas vamos lá. E vamos colocar um chorinho de canela, tá? Nossa, pra vai dar uma aroma. temperada. É um aroma, tá? É um sabor bem legal. E literalmente misturar. Só isso? Só isso. E vamos colocar na caneca. Não precisa untar, porque a gordura do ovo, da gema, ela já é muito boa para isso. Ah, mas a gordura da gema ela é ruim? De modo algum. A gente tem biotina, justamente para aquelas pessoas que têm um mau humorzinho de manhã. Falam, nossa, fico mal. A biotina ela auxilia no bom humor. Nossa A banana senhora. também tem triptofano, então a gente acorda mais feliz. Você acorda de mau humor? Olha, eu não sou uma pessoa muito matutina, não. Jura? Eu juro, eu acho que eu funciono depois das 11, assim. Olha só. Mas se falar pra mim, ó, fica acordada até 3 horas da manhã. Fica de aí eu boa. Fico. Agora, Tá. acordar cedo, putz, é uma tristeza. Uma canequinha normal, tá? A gente Aqui pegou tiver em casa. Isso. A gente pegou a boquinha um pouco mais larga, porque pra ficar um bolinho assim mais redondinho, bonitinho. Mas poderia ser mais alto ou mais baixinha, sem problema nenhum, tá? Vamos lá. Vamos colocar a quantidade. E não cresce muito mais, porque não tem cresce fermento, muito mas mais. olha como fica belezinha Fica, aqui. e ele fica bem macio. Posso colocar? Pode. 2 minutos? 2 minutos, não mais do que isso. Não vai ferver. Não vai ferver. Opa. Dois minutos. 2 minutos. Posso ir provando enquanto isso? Pode, claro. ele sai da canequinha assim. Desinforma esse pra gente. Dá Posso, pra desinformar? claro, claro. Pra gente ver como é que sai. Vamos lá. Porque às vezes a gente faz em casa, fica E não diferente. fica, né? Então, ó, esse daqui, se você achar, na maioria das vezes, quando ele sai do micro-ondas, ele já desenforma bonitinho. Mas como às vezes ele tá aqui um tempinho parado, ele pode dar uma grudadinha. Só passa um pouquinho da faca e pronto. Gente, vamos provar agora? Posso provar junto? Mas claro. Oi. Ali, mostra ali pro... Prontinho. Ai, Ó, Dá pra ver os pedacinhos da da banana. banana aqui, a gente tem aveia, bem gostosinho. E ele fica altinho. Ó, vou até dar uma fofada aqui, ele fica bem macio também, tá? gostoso, né? Aqui a gente tem ele com mel e com nozes. Ah, é? Vamos É. provar. Qual que eu provo? Prova esse, mais gostoso. Pode ver. É. Quer garfo ou a colherinha? Ai, Alcimar, olha ele falando que eu não posso ver comida que eu entro. Vó gorda não pode ver comida que já entra. Ele tá me Tá te podando? estorvando. Mas fala que é doutora. diet, light, entra. É lighters. É sob olhar nutricional, então esse pode. Olha, é sob olhar nutricional. Então pode. Quer garfinho ou colherinha? É, Tanto colher- faz. Você sabe. Ah, é. O que Vou for provar. mais... Você vai pegar qual, Celina? Eu vou de colherinha também, que eu já peguei de aqui. É, peguei. Não vale mentir, hein? Ah, tem que falar a verdade. Tem que falar a tia. verdade. Porque às vezes é gostoso, mas não pro nosso paladar. Ah, com certeza. Não é, Aqui a Gabi? gente colocou um pouquinho de mel pra dar uma adocicada, mas geralmente Olha como fica por dentro. parece um bolinho mesmo. Sim. É gostoso. É super gostoso. Gostoso. Bem Pode pegar gostoso. mais, tia, que ela já foi com colherinha nisso, viu? E o que a gente pode fazer, como é uma receita Deixa eu ver base... Vai falando, pode falar. Claro. Como é uma receita base, a gente pode substituir a banana por atum. Ah, Pra fazer Substituir a uma- banana por quê? Por atum. por atum. Por atum, por queijo. A gente faz um bolinho de caneca salgado, por exemplo. Mantém a base, que a base é a aveia e o ovo. Aí a gente coloca um ovo para uma colherzinha de sopa de farelo de aveia. Porque dá Ficou liga, mesmo, assim. Dá liga. É isso, é a base. Se você quisesse fazer só o ovo, aí seria uma omelete de caneca. Olha como que ela sai. Omelete caneca. É bom também. É bom também. Porque eu duvido das coisas, viu, Gabi? Eu gosto É mesmo? de ver, eu duvido. Não, eu falo, mas será tá que dá certo. certo? Eu vou pegar mais um pedacinho. Eu vou desinformar esse que a gente acabou de tirar. Vamos ver se vai dar certo. Vamos. Ups. Tcharam. Bate aqui. pô. Aê. Ó, bem que ela falou. Prontinho. Olha, É o cheiro da Cheio. canela, né? Ah, eu adoro canela. Nossa Bem gostoso. senhora. Dá uma quer um pouquinho do aromatizada. quente? Eu gosto de quente. Quente deve ser mais Será que gostoso. não vai dar dor de barriga? Dá Não. dor de Ah, barriga. excelente. É Ah, nada. é porque eu tenho, sabe, síndrome do intestino irritado. É, mas ó, a gente tá colocando Mais a lei que gostoso. já melhora. Ah, sim. Ele é mais gostoso É quentinho. gostoso. É gostoso. E você pode colocar tudo aí. Tudo, tudo, Mas tudo. então, viu, tia? Eu posso colocar
queijo picadinho, aveia, ovo. Ovo, pode trocar o queijo. Então, por exemplo, a base dele é atum, é ovo e a aveia. Aveia. Então, se você quiser fazer ele salgado, pode trocar por atum. Colocar, então, uma colherzinha de sopa de atum. Põe no micro-ondas uns 2 minutinhos, vai ficar um bolinho de caneca de atum. Olha aqui, 2 minutos ele sai mesmo, ó. Ai, fica bem macio, bem macio. Macio e cozidinho. Com certeza. E a gente pode substituir por queijo, pode substituir por frango desfiado, por carne moída e vai de tudo. O dia que a gente vai fazer externa, tiver que levar a marmitinha, a gente vai cada uma com a sua canequinha. Justamente. Gabriela Sila é nutricionista clínica e funcional. Chega perto, tia. E gastróloga. O site dela é estimanutricão.com.br, Nutricão de nutrição. estimanutricão.com.br e o Instagram dela é Gabi_Sila. Sila com 2 L's de lápis. Isso aí. Gabi, arrasou. Obrigada. Volte muitas vezes. Amém. Sempre gostoso saber comida saudável. Pintinho igual.